Diz aí assim: os dois tipos de pessoas, a comum e o que, gente? E a especial. O que define a sua vida, aliás, se a vida da pessoa será comum ou especial, são 3 pontos. Primeiro, como ela pensa, pois está escrito: como pensei, assim o que, gente? Sucederá. E como determinei, assim o que, gente? Se efetuará. Muitas pessoas querem alcançar o sucesso, mas sempre estão alimentando pensamentos o que, gente? Negativos. Imagine se Abraão tivesse duvidado no seu íntimo, ou seja, no pensamento, das promessas de Deus. Hoje estaríamos falando de uma outra pessoa, e não o que, gente? E não dele. Olha para mim, por favor. Então veja que assim como a pessoa pensa, assim será a vida dela. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas até hoje não obtiveram testemunho, Deus ainda não fez justiça na vida delas, porque as mesmas, quando receberam a promessa de quem, gente? De Deus, ou talvez até mesmo o juramento de Deus, que o próprio Deus lhe abençoaria, talvez ela não creu dentro dela, ela não recebeu aquela palavra, talvez dentro dela, ela fez como Sara, ela foi o que, gente? Ela foi incrédula, o pensamento dela não é igual ao de Deus. O de Deus é de abençoá-la, é de prosperá-la, é transformar a vida dela por inteiro. Mas como ele vai transformar a vida de alguém que não pensa como ele, que não crê na sua grandeza? É impossível, ou não é verdade? Agora imagine Abraão, na idade em que ele estava, na idade em que a sua mulher estava, e não só a idade, mas também ela era estéril, e ele tendo que crer. Ele tinha tudo para duvidar. Tinha ou não tinha, pessoal? De acordo com a sua situação, ele tinha tudo para duvidar. Ele tinha toda a razão para não crer. Ele tinha todas as razões para dar desculpas e dizer: olha, eu já sou velho, minha mulher já está velha, a minha mulher é estéril, a vida inteira ela não foi curada, e vai ser agora? Quem está entendendo? Muitas pessoas, é assim que elas dão resposta, preste atenção, é assim que muita gente dá resposta a Deus, quando ela recebe a promessa, quando ela nos ouve aqui falando que vai mudar, que vai dar certo, que se a pessoa for para o altar e entregar a sua vida, fazer aquilo que Deus quer, que a vida dela vai mudar, ela contrapõe, ou ela combate a palavra de Deus, a promessa de Deus. Preste atenção, eu estou falando, tem gente que já está terminando de ler. Então você vê que a pessoa contrapõe o que nós estamos pregando, falando, que a vida dela vai mudar. Ela combate a palavra que sai da nossa boca, que é para mudar a vida dela, que é para tirar ela dessa atual situação. Ela combate olhando para a situação, ela combate dessa forma, dizendo: para o meu caso não tem jeito. Ela combate com a dúvida, e é por essa razão que Deus não consegue mudar a vida dela, porque a mudança começa por onde? Por onde, gente? Pela mente, pela sua cabeça, porque é a sua cabeça que vai dirigir a sua vida. E como você pensa, como a senhora e o senhor pensa, assim vai ser. Como penseis, sucederá. Então, se a pessoa vem pensando que para ela não tem mais jeito, assim o que, gente? Sucederá. Se a pessoa pensa que ela não tem condições, que só Jesus na vida dela, ela vive dizendo: só um milagre na minha vida, e a pessoa vive se arrastando na fé, Deus não pode mudar, pessoal,
porque a mudança tem que começar dela, a revolta partindo dela. Pessoal, Abraão tinha quase 100 anos e ele dizia: eu quero ter um filho, e eu não aceito que seja de outra mulher, eu quero que seja da minha mulher, e não interessa se ela é estéril. Isso de fato e verdade é crer no inaudito. Amém, gente? A pergunta é: você, a senhora e o senhor, crê de fato e verdade nessa palavra? Que você fez um pacto? Você crê de fato e verdade nesse Deus? Que você diz que é grande, que é poderoso? Porque, meu amigo, é quando tudo não tem mais jeito, é aí que nós provamos que nós cremos. É aí que a gente crê contra a esperança. Aí ele diz: segundo, como ela age, como a pessoa, o que, gente? Age. Muitos cruzam os braços diante das atitudes que precisam ser tomadas. Deus não quer ver em nós uma fé, o que, gente? Teórica, mas sim o que, gente? Na prática. Somente a fé acompanhada de o que, gente? De uma atitude é capaz de mudar toda e qualquer, o que, gente? Situação. Olha para mim, por favor. Por que Deus, ele falou com Abraão no momento em que ele estava lá desanimado? Por que Deus falou com ele até no momento em que ele achava, teve um momento, por ele ser humano, teve um momento em que ele achou que ele ia até morrer, e que ele não teria um filho, que ele não teria um herdeiro conforme a promessa. E por que Abraão cobrava? Porque existia uma promessa. Por que Abraão cobrava, gente? Porque existia o quê? Uma promessa, que o herdeiro sairia dele. Quando você tem uma promessa que vem de Deus, que ele vai te abençoar, que ele vai te honrar, que mais cedo ou mais tarde o seu testemunho, diga, vai ser grande. Quando você tem a promessa de que ele é contigo, não importa. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa a crise, não importa a pandemia, não importa absolutamente o que, gente? Meu Deus, eu creio nessa palavra. Então a pessoa, ela toma a atitude, e a sua atitude é de revolta contra a situação. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua tenda, sai para fora, olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Deus estava falando com quem ele sabia que ia obedecer. Deus estava falando com quem ele sabia que ele não iria perder o tempo dele. Pessoal, honestamente, tem gente que Deus nem fala mais. Verdade ou mentira? Por quê, pessoal? Porque toda vez que Deus fala, ela o que, gente? Ela não ouve. Ela vive dizendo: meu Deus, muda a minha vida. Meu Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? E quando Deus diz para ela o que ela tem que fazer, ela não o que, gente? Ela não faz. Deus tirou Abraão, mandou ele sair da tenda, ele saiu. Olha para o céu, ele o que, gente? Ele olhou. E Abraão, Deus mostrou a grandeza dele para ele. Foi o que Deus fez. E Abraão disse: Senhor, como saberei que isso há de me suceder? Deus disse: prepara o sacrifício, em outras palavras. Como você sabe? Gênesis 15. Prepara assim o animal, assim, assim e assado. Deus foi bem específico. Deus deixou claro como seria o sacrifício, o que ele deveria fazer no altar. Amém, gente? E Abraão imediatamente fez o que Deus mandou. Você vê que Abraão, ele não protelou. O erro de muitas pessoas é que Deus fala, ela fica pensando: mas será que é isso mesmo? Ah, vou ver, né? Porque eu não sei se meu marido, se a minha mulher, eu não sei se, mas vai que, né? Estão falando que a situação vai piorar, então por isso mesmo que a gente tem que estar no altar. Você vê que a pessoa, ela não entende que quando Deus fala, ela só tem que ir. Amém, gente? Todas as vezes que Deus mandou Abraão tomar uma atitude, ele o que, gente?
ele tomou. Quando foi para ele sair da tenda, quando foi para ele fazer o sacrifício, ele fez. Quando ele, de madrugada, Deus falou para ele: pega teu filho e vai para onde eu vou te mandar. Ele imediatamente, um homem de atitude, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Ele o que, gente? Ele saiu. Atitude. Quando ele diz: larga isso, abandona aquilo, isso está te atrapalhando, isso está te amarrando, a pessoa deixa, ela abandona. É uma pessoa de atitude. Deus sabe, eu posso contar com ela, eu posso contar com ele, porque essa pessoa, o testemunho dela vai ser grande, porque o que eu falo, ela obedece, o que eu falo, ela toma atitude. Não é uma pessoa que fica o que, gente? De braço cruzado, esperando cair do que, gente? Por que que o crente passa a vida inteira na igreja, o evangélico, e a vida não muda? Porque ele passa a vida inteira esperançoso, ele passa a vida inteira louvando, ele passa a vida inteira cantando, ele passa a vida inteira esperando cair da onde, gente? E não vai cair. Sem uma atitude, sem a ação da fé, nada vai o que, gente? Nada vai mudar. Aí diz assim, terceiro, como ela o que, gente? Como ela fala. Sempre que Deus aparecia e falava com Abraão, ele respondia o quê? Eu não ouvi, gente. Eis-me aqui. A resposta dele demonstrava que ele estava pronto para obedecer, mesmo sabendo que desde a primeira vez que Deus apareceu para ele, só lhe fazia pedidos o que, gente? Difíceis? Olha para mim, por favor. Por que que todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que Deus falou com Abraão, todas as vezes o que Deus pediu para ele foi algo difícil. Todas as vezes o que Deus pediu para ele era algo que, poxa, Senhor, não tem lógica, não tem cabimento. Como o primeiro pedido, que foi sair da casa dele, da cidade dele, sair, largar a parentela dele, largar os pais, sua família, deixar tudo, sua estrutura. Deus mexeu com a sua estrutura, pessoal, física, porque ele teria que atravessar um deserto, sair do conforto da sua cidade, da sua casa. Ele teria que caminhar, tomar o deserto, o caminho do deserto. Pessoal, Deus mexe com tudo. Deus tira o acomodismo. Deus, ele faz com que tudo na sua vida mude da água para o vinho. Estrutura física, emocional. Imagine Abraão tendo que convencer uma mulher incrédula, que a mulher dele ainda não era convertida, e ele dizendo para ela: olha, vamos, Deus deu uma direção que nós vamos ter que mudar. Imagina ela, o tanto que ela não deve ter ficado o quê? E ele: é isso que Deus quer, é isso que a gente vai o quê? Abraão sempre teve o pulso o quê, gente? Pulso firme. Abraão sempre entendeu que o melhor para ele, o melhor para a sua família, era obedecer a palavra de Deus. Você vê que Deus mexeu com a sua estrutura física, emocional, espiritual, porque ele tinha que confiar, provar que de fato ele confiaria em Deus. Amém, gente? Cegamente. Como, gente? Cegamente. Deus mexeu com a sua estrutura financeira. Por quê, pastor? Porque na cidade em que ele estava indo muito bem. Ele estava bem, estruturado, tinha toda uma estrutura. E Deus manda ele pegar todo o seu rebanho e ir caminho do deserto, lugar perigoso, confiando, indo para onde Deus lhe mostraria. Pessoal, quando a pessoa ela entende que muito maior é a obra que Deus vai fazer, muito mais é o que Deus vai lhe dar do que o sacrifício que você vai fazer, você não mede esforço. Você diz o quê? Essa é a palavra. Você só diz: eis-me aqui. Você sabe que fácil não vai o quê? Mas você sabe que a obra que Deus vai fazer vai ser muito maior. Por isso que não sai outra palavra da sua boca a não ser a disposição. Eu estou disposto. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o que o Senhor está me pedindo vai mexer com a minha família. É claro que vai mexer. Porque senão
eles não vão ser transformados, não vão ser mudados. É claro que o sacrifício que Deus vai pedir para você vai tirar o chão debaixo dos teus pés, do seu trabalho, da sua vida profissional, da sua empresa. Financeiramente falando, você vai ter que ficar na dependência de quem, gente? Com certeza. Por quê? Porque vai mexer com a sua vida financeira, com a sua empresa, com a sua vida profissional. Deus vai estruturá-la, Ele vai estruturá-la. Por isso que Ele mexe com a estrutura. Ele mexe com o que, gente? Com a estrutura. É como uma casa velha. Não sei se você consegue imaginar. Uma casa velha, um prédio velho, e que vai sofrer uma reforma, pessoal. Então tem que mexer em toda a estrutura, tirar o que é velho, refazer, reconstruir, refazer toda uma mudança, para que aquilo esteja seguro. Amém, gente? Então você vê que para a pessoa, ela passar por essa mudança e alcançar um grande testemunho, ela tem que entender que o que Deus vai pedir para ela vai mexer com todo mundo. O inferno vai ficar louco contigo. O inferno vai ficar maluco. Por quê? Porque ele vai ter que sair de cada cantinho da sua vida. Porque o diabo vai ter que largar a sua casa, sua família, seu trabalho. Vai ter que sair, porque o que você está disposto a fazer, ninguém faz. Quem está entendendo, pessoal? O que você está disposto a fazer, nem todo mundo tem a mesma disposição. Pessoal, em uma cidade naquela época, que era muito grande, Harã, tinha milhares de habitantes, apenas um homem tinha disposição para dizer o quê? Eis-me aqui. Aí ele diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de o que, gente? De um balde. Aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, e Deus diz que são todos como um pingo que cai de um balde. Imagine a presença de Deus tão grande dentro de você. Como aceitar uma vida o que, gente?